Olá pessoal, como é que vão? Espero que do nosso último encontro tenham ficado boas reflexões sobre nossa postura em relação aos outros, a nossa postura em relação a nós mesmos, sobre inteligência emocional. E é por isso que hoje eu te trago mais um assunto sobre o tema, para que a gente reflita um pouco mais. Eu trago aqui para vocês uma abordagem que divide a inteligência emocional em dois aspectos. Aquilo que a gente chama da área de inteligência emocional voltada para as competências pessoais e a área da inteligência emocional voltada para as competências sociais. A questão da área voltada para competências pessoais, que são fundamentais de serem desenvolvidas para termos mais inteligência emocional, são aquelas que têm a ver com como eu lido com os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos. Vamos recordar do que a gente viu no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, quando eu falei que o ser humano ele é impactado por eventos externos. Esses eventos externos provocam pensamentos que são baseados nas nossas crenças, nos nossos valores, nas nossas experiências anteriores de vida, naquilo que a gente dá significado para a vida. E isso tudo que a gente vê, ouve ou sente do mundo externo nos provocam esses pensamentos que acontecem numa fração de segundos. E depois esses pensamentos acabam virando sentimentos. Eles despertam sentimentos que nos fazem depois ter mais pensamentos, ter mais sentimentos. É um ciclo vicioso ou virtuoso, dependendo se ele for bom ou se ele for mal. E isso tudo desencadeia comportamentos. Nossos comportamentos, eles serão bons ou maus conforme o significado que nós damos às coisas, que começam pelo impacto externo, que eu não controlo, mas passam pela minha interpretação, que essa eu tenho o poder de controlar, passa pelos meus pensamentos, sentimentos e depois comportamentos. Então, quando eu falo de desenvolvimento das habilidades da inteligência emocional, eu começo pelas competências pessoais. Depois vem as competências sociais. As competências sociais é como eu lido com o pensamento, sentimento e comportamento do outro e como é que eu consigo administrá-lo, porque eu também imagino que as minhas ações, as minhas palavras, a minha interação com o outro provoca pensamentos, sentimentos e comportamentos. Quanto mais consciente disso, quanto mais eu souber do impacto que eu causo na vida do outro, naquilo que o outro sente, pensa e faz, maior a minha capacidade de fazer gestão disso, de administrar isso. E eu vou dar um exemplo simples. Ora, se eu sei que minhas palavras costumam desmotivar, e para isso eu tenho que ter consciência, eu tenho que perceber o efeito. Se eu costumo ter palavras duras que desmotivam, que entristecem, que magoam, eu tenho o poder de me calar. Eu tenho capacidade de discernir, e se eu não vou me calar, pelo menos eu tenho o poder de escolher palavras melhores. Percebem? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão, ou melhor, um conhecimento, para que depois você faça um exercício de autoavaliação. Quando eu falo sobre competências pessoais, existem pelo menos 9 habilidades que eu posso desenvolver que vão me ajudar a desenvolver minhas habilidades pessoais, minhas competências pessoais. Então a primeira, autoconsciência. Autoconsciência tem a ver com conhecer a si mesmo. É saber se eu sou uma pessoa reclamona, ranzinza, se eu sou uma pessoa calma, tranquila, se eu sou uma pessoa agradável ou desagradável, se eu sou uma pessoa tolerante ou intolerante, se eu sou alguém que aceita os outros do jeito que é ou não aceito do jeito que são. Então, autoconsciência é saber exatamente quem você é. Isso depende de muito exercício. Depois, autocontrole. Conseguir frear as minhas palavras e meus comportamentos, principalmente palavras e comportamentos, tá? Tem a ver aí também com a questão de eu conseguir controlar meus pensamentos e sentimentos, mas acima de tudo é o resultado final, é controlar meu resultado final. Eu consigo frear quando me dá vontade de xingar, eu consigo frear? Quando me dá vontade de criticar alguém, falar mal, de ser maledicente, eu consigo frear? Quando me dá vontade de fazer alguma coisa assim, um ato impulsivo, eu consigo frear? Então é autocontrole. O terceiro, autoavaliação. Eu consigo me avaliar
principalmente avaliando os meus resultados, e para pensar nisso. A gente normalmente se julga pelas nossas intenções, mas a gente julga o outro pelo resultado. Já parou para pensar nisso? Você se julga pelas suas intenções. E aí você é bonzinho consigo. Eu fiz um negócio, deu errado, mas eu digo para mim mesmo, mas eu tive boa intenção, eu tentei ajudar. Mas o outro, eu não pergunto qual era a intenção dele. Ao outro cabe o julgamento do resultado. O outro também teve boa intenção, mas fez errado. Assim como você já fez errado alguma coisa que você estava bem intencionado. Então é importante a gente perceber a nossa autoavaliação. Qual é o resultado que eu entrego das coisas que eu entrego? Eu sou bom realmente? Eu sou mediano? É lógico que em cada campo da vida, né? Mas eu preciso saber exatamente qual é o resultado que eu entrego, sem ficar me julgando e aliviando para o meu lado, relativizando pela intenção. Diz o ditado que o inferno está cheio de gente com boa intenção, o inferno está cheio, né? É um ditado, mas que vale a pena a gente pensar. Autoavaliação. A gente se avalia, ou deveria se avaliar, pelo resultado. Beleza? Então, continuando. Autoconfiança. Você acredita em você mesmo? Você confia em você? Então é importante você confiar em si e acreditar naquilo que você sabe, que não sabe, no que pode e que não pode. Adaptabilidade, capacidade de você lidar com situações inesperadas, adversas, capacidade de você se ajustar a uma nova realidade. E eu aguardo isso, hein? Pessoas que vivem reclamando, dizendo que no meu tempo é que a coisa era boa, que saudade da minha infância, da minha juventude. Essas pessoas geralmente não têm capacidade de adaptabilidade e geralmente se dão pior na vida. Quem é apegado ao passado tem dificuldade de viver o presente, tem dificuldade de se preparar para o futuro. Desapega. O lugar do passado é no passado. Tá? O negócio é a gente viver o presente. Superação, capacidade de se superar. Ora, a gente separa o mundo a gente pode separar o mundo em dois tipos de pessoas. Pessoas que ficam reclamando da vida, que não superam, que ficam apegados à dor, ao sofrimento, que adoram fazer das suas dificuldades uma boa história de autopiedade para contar para os outros, e gente que não reclama e que vai adiante. Infelizmente, o segundo grupo de pessoas é menor. É por isso que tão pouca gente acaba se destacando tanto no mercado. E a maioria fica ali naquele mais do mesmo, porque não supera aquilo que deveria ser deixado no passado, aquilo que deveria ter ficado para trás para caminhar. Autogestão é a capacidade de você se organizar, de você saber o que tem que ser feito, gerir os seus sentimentos e pensamentos. Transparência é a capacidade que o ser humano tem de ser sincero, de falar a verdade. Se eu posso ou se eu não posso, eu te digo. Eu alinho. Eu falo muito isso. É melhor você fazer um bom acordo inicial e cumprir esse acordo. E para isso você tem que saber o que você pode e o que não pode, prometer, do que você ter que negociar toda vez um novo acordo porque você não conseguiu cumprir o anterior. Quer ver um exemplo disso? Cumprir horário. Eu prometo que amanhã às 8 eu chego aí. Aí no outro dia, deu 8 horas, você liga falando, não vai dar, vou me atrasar, vou chegar às 9. Poxa vida. Não era melhor ter feito um único acordo bem feito? Olha, eu chego amanhã até às 9 da manhã. Acabou. Não preciso ficar negociando várias vezes. E o último, iniciativa. É se prontificar a fazer o que precisa ser feito sem deixar para amanhã. O que pode ser feito hoje, faça hoje. E não deixe para amanhã, porque amanhã outras prioridades chegarão. Bom, essas 9 competências fazem parte das competências pessoais. E se você desenvolver essas 9, você conseguirá aumentar em muito a sua capacidade de inteligência emocional, ou suas habilidades de inteligência emocional. Essas que eu falei são as focadas em habilidades pessoais. Vamos falar das sociais agora? São 9 também que eu separei aqui para vocês. Então nós temos a administração de relacionamentos. Você sabe administrar os relacionamentos? Sabe conversar com as pessoas? Sabe entender como é que eles se sentem? Sabe qual é a hora de falar a palavra certa e a hora de se calar? Então, administração de relacionamentos. O segundo ponto, consciência social. É saber o teu papel, saber o papel de cada um dentro de um ecossistema
onde quem é mais importante, quem é menos importante, com todo respeito, todos são importantes, mas cada um cumpre um papel na vida. Cada um dentro da empresa, cada um tem um papel, então eu tenho que ter a consciência do meu papel no todo e do papel de cada um. Empatia. Capacidade de me colocar no lugar do outro e buscar sentir o que o outro sente. É praticamente impossível a gente sentir exatamente o que o outro sente, porque cada um de nós tem uma história que nos faz interpretar o mundo de maneira particular. Mas tentar supor o que o outro sente é fundamental. Então, me colocar no lugar do outro. Depois, consciência organizacional. Consciência organizacional tem a ver com você entender que se você está dentro de uma instituição, de uma empresa, de uma instituição de caridade, dentro da tua empresa, cada um tem um papel e a organização precisa ganhar com o teu papel. A empresa, nenhuma empresa é uma instituição de caridade, a empresa precisa ter resultado. Então é importante que eu consiga enxergar que essa consciência organizacional, eu estou inserido num todo e o meu papel ali é contribuir com esse todo e contribuir para que as pessoas ao meu redor tenham resultado e entreguem também junto a esse todo, que eles também deem resultado. Disponibilidade para servir. Olha, tem um ditado que fala o seguinte: quem não vive para servir não serve para viver. Pode ser até um pouco duro esse ditado, mas eu acho que para mim ele faz muito sentido. Sabe, as pessoas que são muito focadas em si, que não estão preocupadas com os outros, eu falo que o destino dessas pessoas com o passar do tempo é solidão, é viverem solitárias. É fundamental que a gente tenha um foco em ajudar os outros, é claro, nos preservando, respeitando nossos limites, mas horas, viver em comunidade é um apoiar o outro. Dentro de uma empresa nós estamos vivendo em comunidade, um apoia o outro, disposição para servir. Comunicação. Saber me comunicar bem e saber me comunicar envolvem duas coisas importantes. Primeiro, saber ouvir os outros. Boa comunicação começa com a habilidade de saber ouvir. E a segunda, saber expressar o que eu penso e o que eu sinto. É muito ruim dentro de uma organização quando as pessoas não se abrem e não falam aquilo que precisa ser dito. Eu não estou dizendo que a gente tem que transformar o local de trabalho num lugar onde a gente fala de tudo. As tuas particularidades são suas. Você abre se você quiser. Aliás, algumas é importante até que fiquem guardadas e restritas a você. Mas quando a gente fala de comunicação no trabalho, o que eu espero dos outros, eu preciso dizer. E eu preciso perguntar para os outros o que eles esperam de mim. Eu preciso dizer para as pessoas o que para mim é importante para eu viver bem e o que não é importante. Me comunicar significa ouvir e também falar de forma equilibrada, com respeito, e sempre focando em tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Nos objetivos da empresa, na capacidade de me colocar no lugar do outro, sabendo administrar relacionamentos. Mas eu preciso me comunicar. Influência. Influência tem uma relação muito grande com liderança. Influência é a capacidade que eu tenho de influenciar nas decisões dos outros. E influência, ela é muito maior quando ela é feita por exemplos, e exemplos bons. A gente pode influenciar as pessoas com palavras. Eu estou aqui tentando influenciar vocês com as minhas palavras, mas a gente influencia muito mais através de atitudes e de comportamentos positivos. Então, influência tem a ver com liderança. Desenvolvimento dos demais. Desenvolvimento dos demais tem uma certa relação com disposição para servir, ou seja, me preocupar em ajudar os outros. Desenvolvimento dos demais é me preocupar em ensinar aquilo que eu sei. E se eu sei e o outro não sabe, divida. E, gente, pelo amor de Deus, se libertem desta visão pequena que diz assim: eu não posso ensinar os outros, senão os outros viram uma ameaça. Eu costumo dizer o seguinte: eu adoro ensinar os outros para que os outros aprendam a fazer coisas que eu já aprendi a fazer, e se eu cada vez desenvolver mais os outros, eu me desenvolvo mais, e se alguém pegar um dia o meu lugar é porque eu subi para um lugar maior. Então, gente, desenvolva os outros, porque desenvolvendo os outros, você se prepara para voos e para cargos maiores. E por último, gerenciamento de conflitos.
Você é a pessoa que, quando tem um conflito acontecendo, você é a pessoa que joga a gasolina e dá um palito de fósforo na mão de cada um? Ou você é a pessoa que tenta acalmar, diminuir a energia e fazer com que as pessoas consigam ter ali um conflito funcional, ou seja, administrável? Para pensar. Você é a pessoa que num conflito ajuda a acalmar ou põe mais fogo? Pensa nisso. Bom, agora que eu falei para vocês sobre estas habilidades, tanto das competências sociais quanto das pessoais, o que eu proponho para vocês, que eu vou mandar aí, é um exercício de autoavaliação. Para cada uma delas, eu quero que você se analise e dê uma nota. Dê uma nota de 1 a 10. Eu falo 1 porque, poxa, 0, ninguém é 0 em nada, né? Mas avalie-se de 1 a 10. Como é que você está em cada uma dessas? Porque quanto mais você se conhece, mais você se cura. Quanto mais você se avaliar, maior a chance de você entender o que você precisa fazer para ter um resultado melhor. Tá bom? Então eu vou mandar, depois desse vídeo aqui, eu vou disponibilizar para vocês um exercício com esses mesmos materiais aqui, com essas mesmas informações, para que depois você dê uma nota de 1 a 10. Como é que você está aí? Ó, fica a dica, hein? Depois de você fazer a sua autoavaliação, procura alguém que você confia. Alguém que te conhece bem. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar teu. E primeiro se coloca assim, o que eu vou pedir para ela, eu não vou me ofender com o resultado. Primeira coisa. Segundo, você vai entregar uma folha igual a que você se autoavaliou e vai falar para a pessoa assim, por favor, me avalie, dê uma nota para mim. Conforme você olhar cada um desses, dá uma nota para mim de 1 a 10, como é que você acha que é o meu desempenho em cada um desses campos? E depois compara a nota que você se deu com a nota que o teu amigo, a pessoa que te conhece, te atribuiu. E aí você vai começar a perceber se você tem uma autopercepção correta ou se sua autopercepção está um pouco distorcida. Tá bom? Olha isso daí, faz a tua autoavaliação, pede para o teu colega te avaliar também, e aí você vai ter mais material para você elaborar aí um plano de ação para melhorar a tua inteligência emocional. Falou, gente? Um grande abraço e muita luz. E daqui a pouco, em breve, eu mando mais material aí para vocês, tá bom? Valeu, um grande abraço.